Bom, o professor Rodenberg, eu acho que vai falar sobre energia, meio ambiente no Brasil. É uma pessoa que acho que dispensa apresentação, já que ele é reitor da USP, secretário do Estado, ministro da Educação, enfim, uma pessoa, inclusive esse projeto pro álcool e tudo mais tem um papel fundamental no país, então é uma pessoa que eu não vou me prolongar na apresentação dele, porque é uma pessoa super conhecida. Para mediar essa mesa, eu vou passar a palavra para o deputado Oscar Castelo Branco de Luca, né, que é sobrinho neto do ex-presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, é graduado em Pedagogia pela UFRJ, pós-graduação em Supervisão Escolar, especialização em Psicopedagogia e Orientação Educacional. Formou-se na Arma de Comunicações na turma de 1985. Muito ligado à área da educação, uma pessoa e que atualmente, dentro da Assembleia, está como membro titular de duas comissões, a de Infraestrutura e de Finanças, mas também atua tanto na área da ciência e tecnologia como educação. Então eu vou passar a palavra para ele então comandar essa palestra. Eu pediria para o Sr. Rodenberg, então, para, se ele puder ir lá para o púlpito, a gente já vai ajudar. Professor Rodenberg, bem-vindo à nossa casa. Nós que já trabalhamos juntos nos idos de 2000 a 2005, quando o senhor era secretário do Meio Ambiente, eu estava formando a área de proteção ambiental de São Francisco Xavier. Uma honra ter o senhor aqui. Vamos aguardar a sua explanação para dar continuidade à moderação. Obrigado. Mais uma aí. Essa. Bom, meus amigos, eu queria inicialmente agradecer o convite e acho que a realização desse simpósio aqui na Assembleia Legislativa é uma ideia excelente, porque permite que deputados e pessoas, assessores dos deputados tenham conhecimento de assuntos que podem ajudá-los nas suas deliberações. O que o elitismo me pediu que falasse sobre energia e meio ambiente no Brasil. Não necessariamente energia, nem meio ambiente, mas as interações entre energia e meio ambiente. E eu creio que a melhor maneira de fazer isso, meus amigos, é listar quais são os impactos ambientais mais importantes com que nós nos defrontamos hoje no mundo. Então, senhores, vejam, nós temos impactos locais e qual é o problema? O problema é a poluição urbana do ar, a disponibilidade de água doce, degradação do solo, substâncias tóxicas e os resíduos perigosos. Isso é uma questão relativa a saneamento. Qual é a principal causa desses problemas? No caso da poluição urbana do ar, a causa é óbvia, é o uso de combustíveis fósseis para transporte, porque os combustíveis fósseis, ou gasolina, ou óleo diesel, eles têm impurezas e particulados que são os principais responsáveis pela qualidade do ar das grandes metrópoles, além da emissão de gases de efeito estufa, que são uma consequência inevitável da queima de combustíveis fósseis. E nas outras questões, mesmo quando não se usa combustível fóssil e se usa combustíveis sólidos, como biomassa e carvão vegetal, que são usados no interior para cozinha, nós temos problemas de poluição urbana sérios. Mas o problema dominante da poluição urbana
é a poluição urbana do ar. A poluição pode ser regional também, e ela resulta do fato de que esse tipo de poluição aqui é transportado pelos ventos para outras regiões. De modo que aí é um problema que envolve fronteiras ou regiões. Esse é um problema que é seríssimo na Europa, porque os países são pequenos e a poluição produzida, por exemplo, nos países bálticos, Estônia, Letônia, que eram países extremamente poluídos por causa do sistema soviético de força bruta de produção, acabava poluindo a Suécia e a Alemanha, que eram os países onde os controles eram os melhores do mundo. Aqui no Brasil, a nossa experiência importante com chuva ácida foi o que ocorreu com Cubatão, mesmo, em que a poluição produzida em Cubatão acabou poluindo toda a região litorânea. De novo, a principal causa são as emissões de enxofre e nitrogênio, matéria particulada de ozônio, na queima de combustíveis fósseis, principalmente no transporte, mas também nas atividades da indústria química. E, finalmente, os problemas globais, que são mais recentes, e eles são de vários tipos. Um deles é a redução da camada de ozônio, e o mais importante são as mudanças climáticas com as quais nós nos defrontamos. Além da degradação costeira e marinha, desmatamento e perda de habitats, perda de biodiversidade e riscos ambientais. Porque muitas dessas questões aqui não têm fronteiras, elas simplesmente têm a ver com ecossistemas, e o ecossistema às vezes passa de um país para o outro. Por exemplo, todas as discussões relativas à Amazônia, elas têm uma fixação em problemas da Amazônia brasileira, né? Quando na realidade tem 7 países que são parte da bacia amazônica. E o que a gente repara na literatura internacional é uma fixação com o que acontece aqui no Brasil. De novo, as causas são emissões de CO2 na queima de combustíveis fósseis, produção de lenha e carvão vegetal, expansão da fronteira agrícola, está ligado com o desmatamento, e transporte, simplesmente transporte de combustíveis fósseis, que é uma das fontes importantes de poluição marinha, como os senhores sabem. Então, meus amigos, energia está, digamos, no coração dos problemas ambientais que nós enfrentamos. Energia não é a única causa dos problemas, e há outros, por exemplo, lixo urbano, no mesmo decorre de outras atividades. E cada pessoa aqui no Brasil, sobretudo nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, produz 1 quilo de lixo por dia. Metade orgânico e metade inorgânico. E ponto final. Então, uma metrópole como São Paulo produz 15 milhões de quilos de lixo por dia. E isso precisa ser colocado em algum lugar e cria problemas seríssimos de poluição. Uma coisa muito interessante que ocorre com impactos ambientais é que eles estão intimamente ligados com a renda das pessoas. Como vocês podem ver nessa transparência aqui. Vocês observem que aqui está a gravidade do problema, é uma transparência qualitativa, né? Essa é a gravidade do impacto e aqui a renda per capita. Então, os pobres, as pessoas mais pobres, têm um problema terrível de esgotos, né? Porque justamente os esgotos não são removidos nas regiões mais pobres das cidades, por exemplo, nas favelas. E à medida que as pessoas e os municípios das cidades vão ficando mais ricos, os problemas de esgoto são resolvidos e eles são praticamente inexistentes e em locais em que as pessoas estão efetivamente um nível de vida econômico melhor. Qualidade do ar também passa por um comportamento interessante, né? É que as pessoas mais pobres não têm automóveis, só para dar um exemplo, de modo que elas poluem um pouco, elas contribuem um pouco para a qualidade do ar. À medida que as pessoas vão aumentando de renda, eles vão tendo automóveis e usam o automóvel como transporte individual e contribuem muito para o problema.
E, naturalmente, em sociedades mais ricas, então, são tomadas medidas importantes para reduzir a emissão, como, por exemplo, os automóveis elétricos ou outras formas de locomoção. E tem um problema que é insolúvel ainda, que é o problema de emissões de carbono. Porque, olhando essa curva aqui, dos esgotos, e a da qualidade do ar, a gente poderia ter uma ideia simplista, né? Quer dizer, não há problema problema ambiental no mundo, o problema é ficar rico. Não sei de ficar rico, não se resolve o problema. Não é verdade. Né? Quem polui mesmo a atmosfera, os principais responsáveis pelas emissões de carbono não são os pobres, não, são os ricos. De modo que o problema é mais complicado do que o problema simples de enriquecimento das pessoas. Mas como a energia, então, é caracterizada como o principal problema que origina impactos ambientais, vamos olhar para a situação brasileira. Vou mostrar aqui os gráficos aos quais o Brigadeiro se referiu há pouco, que ele viu alguns anos atrás. É o mesmo gráfico atualizado, evidentemente. Né? Então, vejam, essa aqui é a matriz energética em 2017. Vocês observem que as energias não renováveis são aqui petróleo, gás natural, carvão, outras não renováveis e energia nuclear, que é colocada. Bom, tem pessoas que argumentam que ela devia estar do outro lado, mas enfim, esses gráficos são do Ministério de Minas e Energia. As fontes não renováveis de energia, em 2017, representavam 57% do total. E as renováveis, que são energia hidroelétrica, lenha e carvão vegetal. Lenha dá sempre a ideia de utilização primitiva, mas carvão vegetal não é primitivo, não. Tem uma parte da siderurgia brasileira que é até relativamente limpa e que usa carvão vegetal. Tem produtos da cana-de-açúcar, que são dois: são o etanol, que é usado para substituir gasolina, e a eletricidade, que é produzida queimando bagaço, que é resultante da extração do caldo da cana. E tem as outras renováveis, que são vento e energia fotovoltaica e com contribuições pequenas contribuições de outras formas. A principal aqui é energia eólica. Agora vejam as projeções do Ministério de Minas e Energia, através da ITE, Empresa de Pesquisa Energética, para 2027. Ela mostra uma evolução interessante, que é a seguinte, né? As fontes não renováveis, que eram, lembram, no anterior, eram 57%, agora caem para 48%. E, então, petróleo diminui, gás natural, urânio, etc. E as renováveis aumentam. Por que elas aumentam? Então, vejam, se nós olharmos aqui para as hidrelétricas, nós temos 13%. Em 2017 nós temos 12%, e aqui 13%. Depois nós temos produtos da cana-de-açúcar que aumentam e as renováveis que aumentam também bastante. Essa é uma maneira um pouco complicada de olhar esses gráficos. Uma maneira mais simples de olhar o gráfico é esse aqui. Essa é a evolução prevista para a matriz energética brasileira de 2017 até 2027. Então, o que vocês observam é que a energia hidroelétrica, a contribuição para a eletricidade, vai cair de 64% para 51%. Ou seja, a contribuição da energia hidroelétrica, que tem sido até agora a espinha dorsal da produção de eletricidade no Brasil, está caindo e está caindo rapidamente. Vocês veem que isso aqui é uma queda de mais de 1% ao ano. Em compensação, o que nós temos aqui é que as energias renováveis, eólica, fotovoltaica e outras, está aumentando bastante. Ela já representa 22%, vai crescer mais ainda. Nós temos as térmicas aqui, que também
se mantém mais ou menos constante. E tem algumas outras alternativas que contribuem pouco. Acontece o seguinte, que com a queda da contribuição hidroelétrica, as emissões de carbono estão aumentando. Esse aqui é o gráfico que mostra como estão crescendo as emissões de CO2. O CO2 não é o único gás de efeito estufa, tem outros também, mas ele representa 2/3 da contribuição de gases de efeito estufa. E desde 1990 até 2014, vocês veem, isso aqui está subindo. E a razão pela qual está subindo aqui é o decréscimo da produção de eletricidade nas hidrelétricas e o aumento das térmicas. De modo que, se a gente quiser levar a sério o problema do aquecimento global, é preciso olhar para o problema das hidrelétricas. Qual é o problema com as hidrelétricas? E o problema é bem conhecido, tem se falado disso bastante, não é mesmo? E por isso que provavelmente o Gabriel viu esse gráfico aqui há uns anos atrás. O que é o seguinte, é que hidrelétricas, elas são construídas com reservatórios, em geral. Por quê? Porque durante 6 meses do ano chove pouco ou simplesmente não chove em várias regiões do país. O reservatório é uma maneira de guardar água para que a hidrelétrica continue a funcionar naturalmente enquanto nós passarmos por esses meses de seca. E isso é o que ocorreu, por exemplo, com as grandes hidrelétricas aqui do Brasil. Essas hidrelétricas de Minas Gerais, que é digamos, o berço da energia hidrelétrica aqui no Brasil, e aqui em São Paulo também, em Porto Primavera e outros locais. Vocês veem o que aconteceu. Desde 1960, à medida que o sistema hidrelétrico foi sendo ampliado, que é essa curva cor-de-rosa aqui, então as principais usinas, também conhecidas, Três Marias, Ilha Solteira, Três Irmãos, aqui em São Paulo, depois outras aqui, nós fomos subindo. Vocês veem que até 1980, 85, à medida que o potencial hidrelétrico brasileiro ia sendo instalado, ia aumentando também a capacidade de reserva. Quer dizer, as grandes hidrelétricas eram construídas com reservatórios, de modo que elas estavam crescendo juntas. A partir de 1985, isso praticamente deixou de acontecer. Por quê? Porque os grandes aproveitamentos do sul do país foram praticamente exauridos. O estado de São Paulo, por exemplo, tem pouco reserva de energia hidrelétrica. A grande maioria das possibilidades de utilização de energia hidrelétrica em São Paulo acabaram. Em Minas tem um pouco também, mas não muito, não é mesmo? E a instalação dessas usinas acabou se movendo para o norte, para a região amazônica. E aí houve um conflito que persiste até hoje, que é um conflito entre as empresas que desejam instalar usinas hidrelétricas nessa região e conflitos de natureza ambiental. A minha opinião, que é bem conhecida, eu vou repetir aqui, é de que há exageros nas limitações colocadas à expansão de usinas hidrelétricas na região amazônica. É claro que isso ganha tons dramáticos por causa de Belo Monte e de Balbino. Balbino, de fato, é um desastre ecológico irracional, foi construído há muitos anos, é uma experiência que provavelmente jamais vai ser repetida. Mas Belo Monte é uma usina hidrelétrica que poderia ser uma usina hidrelétrica com reservatórios e que geraria aproximadamente o mesmo que Itaipu, devido a problemas que, a meu ver, foram superdimensionados com populações que viviam lá, ou com problemas de desmatamento. Ela acabou sendo uma instalação que tem máquinas para gerar 12 milhões de quilowatts, que só geram durante 4 a 5 meses durante o ano. E, na média, ela vai gerar metade do que ela deveria gerar. De modo que esse é o problema
que precisa ser enfrentado de frente pelo poder público. É na área federal, não há um problema da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, há um problema da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que eu trarei em seguida. Esse é o problema federal, mas o que é preciso o governo federal considere é o seguinte, é que a instalação de uma usina como Belo Monte, ou Tucuruí, ou outras, afetou a região onde ela foi instalada. Afetou efetivamente. E impactou a vida de 10, 20 mil pessoas que moram lá. 30, 40 mil pessoas que moram naquela região, sobretudo o pessoal que vive ao longo dos rios. No entretanto, a energia produzida por Tucuruí, por exemplo, ou por Belo Monte, apesar de não ser tão alta como deveria ser, ela beneficia milhões de habitantes, que ficam a milhares de quilômetros de distância. Isso é, a eletricidade que é usada nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, onde mora gente pobre também, são beneficiados pela energia elétrica gerada em Belo Monte. E o que é preciso, então, é comparar, e mediar os conflitos entre uma parte da população que é afetada, que são algumas dezenas de milhares, e aqueles milhões que são beneficiados longe daquela região. Então, esse é um dos problemas e conflitos entre desenvolvimento e meio ambiente, vai acabar tendo que ser equacionado aqui no Brasil de uma forma adulta. Há ainda planos que estão em execução de empreendimentos na Amazônia. Quer dizer, o problema que eu escrevi não é um problema, digamos, extremado, que não se faz mais usinas hidrelétricas na Amazônia. Se faz, mas são todas pequenas. Esse é o programa do Ministério de Minas e Energia até 2027. São um certo número de usinas, mas todas elas de pequeno monte, de pequeno. Então, esse é um dos problemas que existe aqui no Brasil na área de energia e meio ambiente. O outro, que eu acho, digamos que até é de solução mais fácil, é o problema do combustível. O programa do etanol aqui no Brasil é claramente o melhor programa de energias renováveis do mundo. Por exemplo, há muita publicidade acerca de energia eólica para produzir eletricidade. A quantidade de energia produzida pelo programa de etanol do Brasil é muito maior do que a quantidade de energia gerada por todas as usinas de energia eólica que existem no Brasil. Ele substituiu aproximadamente metade da gasolina que se usaria no Brasil, se ele não existisse. Mesmo a produção brasileira, aqui esse gráfico ele mostra em verde aqui, ele mostra como se comportou a geração, a produção de energia. 75 foi subindo, atingiu um platô aqui, porque os carros de antigamente não podiam funcionar com mais do que 20 ou 25% de etanol. Acontece que em 2004, aproximadamente, foram introduzidos no mercado uma dessas tecnologias disruptivas, flex fuel, simplesmente mudou o panorama e que permite que a gente coloque qualquer quantidade de etanol, inclusive 100% de etanol, nos carros. Aí, então, esse platô aqui subiu para cá, e aqui está a produção atual. O que aconteceu, os economistas sabem disso em outras áreas, mas o que aconteceu, não aconteceu em todas as áreas, mas com o etanol aconteceu. O preço, então, que era muito alto aqui, que era R$4 por preço de produção, foi caindo e está nesse nível aqui. Só para comparar, essa dá uma comparação, basicamente é a mesma informação. Mas isso aqui é a gasolina, isso aqui é a produção acumulada em metros cúbicos de etanol. Esse gráfico aqui mostra a evolução do preço da gasolina. E isso aqui mostra a evolução do preço do etanol. Caindo, e aqui eles cruzaram, e houve um período em que o etanol era subsidiado, os produtores de etanol, a indústria açucareira era
subsidiado. Isso, por volta de 2004, quando isso aconteceu, isso terminou. Depois tem as flutuações que tem no mercado internacional, como gasolina e petróleo, que ocorre o tempo todo. A introdução de etanol a partir da cana-de-açúcar é um programa extraordinariamente positivo do ponto de vista de reduzir as emissões de carbono. O etanol brasileiro, quando se utiliza o etanol e a eletricidade que é gerada pelo bagaço, quando se queima em máquinas eficientes, ele faz com que a utilização represente uma redução de aproximadamente 80% das emissões de carbono. Ou seja, ele não é um combustível inteiramente renovável. Se ele fosse inteiramente renovável, ele seria energia solar transformada num líquido, porque etanol vem da cana-de-açúcar que cresce através da fotossíntese, dos raios solares, junto com água que tem no solo. Não é? Eles se formam moléculas que formam a fotossíntese. Depois a gente pega o etanol e queima o carro e devolve o CO2 para a atmosfera. Mas já no ciclo ele é praticamente neutro, ele é praticamente um combustível renovável. Os Estados Unidos se tornaram, a partir do programa brasileiro de etanol começou em 1975. O programa americano começou no ano 2000, 25 anos depois. Ele não usa cana-de-açúcar porque cana-de-açúcar só cresce bem em alguns estados dos Estados Unidos, em Louisiana, nos estados mais ao sul. Então eles usam milho. Ao passo que a utilização de etanol representa uma redução de cerca de 80% das emissões, comparado com gasolina, o etanol produzido do milho nos Estados Unidos reduz apenas 40%, aproximadamente. Ou seja, ele é inferior do ponto de vista de aquecimento global ao etanol brasileiro. E uma outra característica muito interessante do etanol brasileiro é que, como ele não é um derivado do petróleo, ele não tem os particulados e os óxidos de enxofre e de nitrogênio, que são os principais responsáveis pela poluição do ar. Isso aqui é um trabalho científico, de novo, o brigadeiro gosta dessas coisas, é um trabalho científico que foi feito pelos nossos colegas, é mesmo, que mostra o seguinte: são gráficos, é uma análise feita dos dados da CETESB. A CETESB é a companhia que controla a qualidade do ar aqui em São Paulo. Ela tem 30 ou 40 estações distribuídas pela cidade toda e vai medindo, então, ano a ano, quais são a quantidade de gases, de toda a espécie de gases que tem na atmosfera. De vez em quando a gente passa na rua e tem uma estaçãozinha da CETESB. Esses dados estavam acumulados lá na Secretaria do Meio Ambiente, e um dos nossos colegas da universidade pegou os gráficos e analisou, e ele verificou o seguinte: tá vendo? É que quando aumenta a quantidade de etanol usada aqui em São Paulo, o que ocorre dependendo do mês. Tá vendo? Quando na época da safra tem mais etanol, o preço mais baixo, os motoristas usam mais etanol. Tá vendo? Então a qualidade do ar melhora. Tá vendo? E aqui então a gente tem o aumento da quantidade de etanol usado e aqui a redução dos gases poluentes que a gente encontra na atmosfera. Essa é a receita que o Brasil devia vender para o prefeito de Paris. Esse prefeito de Paris, ele precisaria receber um tutorial, essa é a palavra, das autoridades brasileiras. Porque se há uma coisa que as pessoas de Paris, sobretudo os prefeitos, não querem, é uma cidade poluída. Vocês veem que houve alguns meses atrás um episódio de poluição em Paris que parecia que era o fim do mundo. Né? Para quem vivia em São Paulo há 30 anos atrás, nós tínhamos isso toda semana. Né? São Paulo era uma cidade extremamente poluída. São Paulo se tornou uma cidade limpa, é uma das cidades limpas do mundo. Por quê? Por causa do etanol. E a prefeitura de Paris está desesperada, porque naturalmente a popularidade do prefeito cai terrivelmente quando existe uma daqueles episódios de poluição. Por quê? Porque na Europa se usa muito caro a gasolina e muito caro a diesel. Então. Daí uma coqueluche, que é realmente uma coqueluche, uma
doença infantil, né, de tentar transformar o transporte individual em transporte elétrico, em usar a eletricidade. O que é uma boa ideia, sobretudo no Paraguai, que utiliza a energia de Itaipu, que é 100% hidrelétrica. Entendeu? Mas na Europa, a energia elétrica é produzida a partir de carvão. Na Alemanha, entendeu? Principalmente na Alemanha. Ou seja, para o prefeito de Paris, é uma ótima ideia colocar automóveis elétricos, porque limpa Paris. Né? Para os lugares onde o carvão é queimado, a situação continua exatamente igual. No conjunto, as emissões da Europa não vão diminuir absolutamente por causa da introdução de automóveis elétricos. E se há um trabalho de esclarecimento que precisaria ser feito pelas autoridades brasileiras, seria esclarecer que mesmo o desenvolvimento de automóveis elétricos, caso ocorra, porque a tecnologia ainda não é uma coisa segura, os automóveis elétricos carregam 200, 300 quilos de baterias. Eles são realmente transportadores de baterias. Né? Isso pode melhorar, evidentemente, com o desenvolvimento da tecnologia. Mas a energia tem que vir de algum lugar. Não é mesmo? Em países que têm energia hidroelétrica ou energia limpa de outras fontes, tudo bem. Nos outros países, isso não vai ocorrer. E, concluindo, o que eu queria mencionar é o seguinte: é que o Estado de São Paulo é o grande produtor de etanol aqui no Estado de São Paulo. Mesmo, no Brasil todo se utiliza aproximadamente 5 milhões de hectares para a produção de etanol. O Estado de São Paulo é um estado importante, tem, naturalmente, a cultura de cana-de-açúcar se espalhou para Mato Grosso, Goiás também. Mas ainda há espaço dentro do Estado de São Paulo para a expansão do programa do álcool, que é extremamente bem regulado pela Secretaria do Meio Ambiente. Existe um zoneamento ecológico e econômico completo do Estado de São Paulo, que aponta em detalhe os lugares onde pode ocorrer expansões. E o aumento da produção de etanol no Estado de São Paulo seria uma ótima política, porque ele é um combustível praticamente renovável quando se combina a eletricidade gerada pelo bagaço e pelo etanol, e quando ele substitui a gasolina. E esse é um dos programas que, digamos, estacionou praticamente durante alguns anos e seria um polo importante de desenvolvimento que precisaria ser reativado aqui no Estado de São Paulo. É verdade que muitos dos instrumentos são instrumentos instrumentos financeiros que estão situados na área federal, mas ainda assim eu acredito que seria muito importante dar prioridade para esse tipo de atividade. E, finalmente, uma palavra, são as energias renováveis, digamos, novas, né? Vento, fotovoltaica, etc. Elas vão indo muito bem no Brasil, mesmo? Mas não em São Paulo. São Paulo não é um bom lugar para isso, né? Porque foram feitos mapas detalhados das condições de vento em São Paulo e elas são inferiores às do Nordeste, claramente inferiores às do Nordeste. Isso não é nenhum problema sério, porque a rede elétrica no Brasil é interligada, então a energia produzida no Nordeste pode perfeitamente ser consumida aqui no Brasil. Mas fotovoltaica não, porque tem muito sol aqui em São Paulo também, isso sim. Mas ainda a fotovoltaica, ela está no nível ainda de proprietários de pessoas que têm casa em vinhedo, nesses lugares ensolarados, etc. Coloquem painéis solares no teto. É uma ótima ideia, porque uma vez colocado o painel, a energia é gratuita, porque ele vende energia para as concessionárias. Acontece que ele precisa do investimento, né? E ela existe no Brasil, está aumentando muito, né? Mas está aumentando muito na casa dos milhares. Eu creio que o último número que eu vi é de que havia no Brasil todo cerca de 50 mil residências que colocaram painéis solares. Bom, no Brasil tem 60 milhões de residências. Somadas as residências do Brasil, 60 milhões. O progresso que tem, ele é localizado, e é uma boa ideia. Eu creio que no Piauí tem uma central, eu acho excelente,
tá vendo? Mas aquela energia pode perfeitamente ser usada aqui em São Paulo. E o que está ocorrendo é, de novo, é uma das maneiras pelas quais o Vale da Morte foi ultrapassado. Empresas como o Pão de Açúcar, que tem lojas pelo estado todo, tá vendo? Ele gera energia fotovoltaica nos lugares ensolarados e a legislação permite que ele compre a energia elétrica no Brasil tem portabilidade. É como compensação de cheques de telefone celular. Pode usar o 15, 21, é a portabilidade. Energia elétrica tem portabilidade também. Então, empresas como a Pão de Açúcar, Walmart e outras, estão aprendendo e estão fazendo isso. E elas colocam, então, grandes parques solares, que abastecem não uma loja só, mas que abastecem a rede através do sistema de portabilidade. Essas são atividades que estão ocorrendo no estado de São Paulo, mas, digamos, se eu posso deixar uma mensagem útil aqui para os nossos deputados, é que uma revitalização do programa de etanol será uma coisa bem-vinda para todo mundo. Muito obrigado. Professor José Goldenberg, parabéns pela apresentação. Eu vou abrir para as perguntas e gostaria de ser o primeiro. Eu que tive a oportunidade de trabalhar com o senhor numa criação de água. O estado de São Paulo é um estado complexo, sob o ponto de vista ambiental. Você acha que ele é parecido, mas não é. Ele tem muitos ecossistemas, muitos biomas diferentes. Por exemplo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba. O nosso litoral tem nichos específicos. Depois a gente tem a Serra da Mantiqueira, que dispensa apresentações pela maior diversidade do planeta. E depois nós temos o interior do estado com suas características diferenciadas, indo lá no Pontal do Paranapanema. Eu fiz essa introdução só para colocar aqui, no nosso caso, que eu digo quando fui da área de proteção ambiental de São Francisco Xavier, ali a Serra da Mantiqueira, a gente tem um problema sério de energia. Nós somos servidos pela Bandeirantes Energia e antes por outras. Temos apagões, temos problemas de energia seríssimos. A gente não pode contar com aquilo nunca. Energia é muito cara, mesmo para o produtor rural. Então eles ficam desesperados lá por uma solução energética. Recentemente eu estive em Portugal e na Serra da Estrela, aspas parecido, né, eles têm lá um sistema de captação de vento, energia eólica, entre outras. E a solução lá era, se você puder pôr na sua casa você abastece a sua propriedade, né? De um jeito ou de outro. E essa era uma ideia. Então, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito em relação à Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal, São Pedro do Sapucaí, Sapucaí Mirim, Monteiro Lobato, São Francisco, né? Entre outras cidades nossas ali, lá para Piquete, Cruzeiro. Todos eles têm alguns problemas sérios. E mais uma, só para terminar a colocação. Por serem áreas de proteção ambiental, a gente fica muito restrito. O produtor rural lá está maluco, ele não consegue fazer nada. Não consegue mais plantar, não consegue mais criar e não consegue gerar sua própria energia. Ele ficou escravo, está provocando um êxito rural terrível. As pessoas estão indo embora da cidade e o campo ficou abandonado. Obrigado. Olha, o sistema elétrico em São Paulo foi privatizado, como o senhor sabe, são muitas companhias, né? Ele antigamente era centralizado na CESP e na Eletropaulo. Das empresas que compraram parte do sistema em São Paulo, a Eletricidade de Portugal é uma empresa extremamente progressista, sob esse ponto de vista. Ela se situa mais do que no Vale do Paraíba. Exato. Eu tenho dúvida se ela cobra Mantiqueira ou não. Sim. Sim. Ela é uma empresa progressista. Por exemplo, ela tem programas de colocar, por exemplo, abastecer a matriz Nossa Senhora da Aparecida com energia renovável. E ela está estimulando a instalação de painéis fotovoltaicos. Essa é uma região bastante ensolarada. Vento foi uma decepção. Houve um dos secretários de Ciência e Tecnologia, alguns anos atrás, fez um mapa completo do mapa eólico aqui do estado de São Paulo, com resultados pouco encorajantes. Por isso que as empresas não estão aqui. Quer dizer, os chineses são
muito atuantes lá na Bahia, no Nordeste, mas não aqui, porque tem mais vento. Aí precisa reconhecer que as condições geográficas favorecem o Nordeste. Agora, eu acho que a Eletricidade de Portugal se sentiria honrada se ela fosse pressionada, ou pela Assembleia Legislativa ou pelo governador, a expandir os seus programas. Ela já sabe fazer isso por causa do que ela fez em Portugal. Né? Muito obrigado. Perguntas? André Ruggieri, jornalista. Io queria fazer a pergunta antes ao outro palestrante, mas se encaixa também. O próximo ano, em 2020, em Dubai, vai ter o Expo Universal. E o Expo Universal é sobre energia. E daquilo que eu sei, visto que eu fui convidado no Expo de 2015 sobre alimentação, fui convidado também sobre o Expo Mundial de Energia, é o que está acontecendo na revolução. Em um país produtor de petróleo, há um país que, em vez de estar trazendo nesse Expo Universal todos os tipos de tecnologia nova para produzir energia e para amenizar esse efeito. No Brasil, eu não sinto quase nada sobre isso. Cioè, eu sinto, porque sou estrangeiro, italiano, eu frequento esse tipo de informações. Eu gostaria, vou fazer também matéria sobre isso, eu gostaria de saber se o Brasil vai participar, se tem alguma coisa, o que o senhor acha sobre isso? Porque é importantíssimo. O que será exposto em Dubai vai ser o futuro da energia do planeta. Obrigado. Olha, eu vou responder de duas maneiras. Eu não sei se o brigadeiro vai concordar comigo, o brigadeiro... Microfone. Por favor, escute, eu vou dar Microfone. A primeira é a seguinte: nós não temos nada a aprender com o Dubai. Nós somos os líderes em certas áreas de desenvolvimento de energias renováveis. Por exemplo, em etanol, não há absolutamente a menor dúvida de que nós somos líderes mundiais. Posso até citar, é uma autopromoção, do que vocês sabem, né? Eu recebi o prêmio Zayed. Zayed é o sultão de Abu Dhabi. Eu fui o premiado no ano 2014 com o prêmio do Zayed, que é um prêmio extremamente interessante, né? Justamente pelo fato dos Emirados Árabes terem reconhecido que etanol era uma contribuição que não foi feita no MIT, etc., mas uma contribuição ao desenvolvimento brasileiro. Então, a primeira resposta é essa. Depois a segunda é que é positiva. Eu acho que o Brasil devia aproveitar a oportunidade e enviar uma delegação na Expo 20, não é mesmo? Para chamar atenção para os progressos que foram feitos nessa área aqui no Brasil. Mas realmente, viu, pode crer, viu, o Brasil em algumas dessas tecnologias ele está perfeitamente ao par do que acontece no mundo. Aliás, na Universidade de São Paulo, o senhor sabe, existe um laboratório de certificação, um dos laboratórios de certificação de painéis fotovoltaicos, está lá na Universidade de São Paulo, é muito... Você já esteve lá, está muito bonito porque tem painéis de todo tipo, né, que é a diversidade, porque é um laboratório de certificação. Verificam essas duas respostas. Muito bem, Luiz. Boa tarde, Excelência, nosso eterno professor, nosso eterno reitor, uma satisfação. É uma satisfação estar aqui ouvindo. O senhor estava mencionando quanto à qualidade de incidência de sol e de vento. Nós temos 8 metros por segundo aqui, a média no Brasil de ventos. E a melhor qualidade na Alemanha de energia solar e de incidência solar é a pior nossa aqui, que é no sul. Né? Por que eles já têm planos de, a partir de 2030, não usarem mais uma gota de petróleo? E nós aqui temos algum estudo sobre isso? Outra coisa, quanto a etanol, eu realmente dou toda a razão, porém, não gasta muito. Quantos metros quadrados de terra precisa para produzir 1 litro de etanol? Segundo,
Terceiro, nós temos alguma coisa voltada para o estudo de energia fotovoltaica. Por exemplo, o senhor falou das favelas. Eu considero que não é a região pobre, é a região pobre de cultura. Veja, essas comunidades, não seria interessante nós, em vez de eles gastarem energia, eles produzirem energia, nós fazermos uma usina para que essas comunidades utilizassem essa energia, principalmente fotovoltaica. E finalizando, quantos anos, olha só, nós temos que dar graças a Deus aos militares, porque nós temos energia hoje, nós devemos aos militares. E outra coisa, nós temos duas coisas que vão nos barrar nosso crescimento. Primeiro, fluidez dos produtos, não temos estradas. Segundo, energia. Nós temos muito pouca energia se o Brasil retomar. Muito obrigado, professor. Deixa eu responder rapidamente. Cada hectare, num campo de futebol, perto do Cana-de-Açúcar, se produz aproximadamente 8 mil litros de etanol. Aproximadamente. De modo que não é uma coisa do outro mundo, viu? O Brasil é um país muito grande, viu? O Brasil não é como a Bélgica, não tem espaço a dessa, viu? De modo que esse é o número, aproximadamente 7 a 8 mil litros. Essa é a primeira observação. A outra, essa questão da eliminação do petróleo, da substituição do petróleo, aí que está, o petróleo obviamente foi inventado por Satanás, né? Quer dizer, ele foi inventado pelo demônio, ele é um combustível maravilhoso, né? Veja como ele é muito melhor do que o carvão, né? É mesmo porque ele flui, né? Ele é líquido, né? E é evidente que enquanto o petróleo for abundante, ele vai ser usado, viu? Não vai ser virtude que vai fazer com que o petróleo seja abandonado. O que acontece é que existe uma janela de oportunidade que são os próximos 20 anos, porque o petróleo está se tornando cada vez mais difícil de ser encontrado. Veja o Brasil, tem um trabalho magnífico do pré-sal, mas tirar petróleo do pré-sal não é a mesma coisa que furar um poço de petróleo na Arábia Saudita, né? Você cava um buraco e sai. Tem poços de petróleo no Oriente Médio que produzem 300 mil barris de petróleo por dia. É uma coisa extraordinária. Então há uma janela de oportunidade. É por isso, aliás, eu acho que agora a Petrobras acordou para esse problema, né? O problema é efetivamente estimular rapidamente o aumento da produção brasileira, não para nós usarmos, porque o Brasil já é autossuficiente na produção de petróleo bruto, tá vendo? Mas para exportar. Essa janela de oportunidade vai acabar daqui a 20 ou 30 anos, porque essas energias renováveis vão efetivamente ocupar cada vez mais espaço. No que se refere às favelas, há um programa do governo, que foi mal utilizado, mas agora parece que está sendo melhorado, que é no programa Minha Casa Minha Vida. Nessas casas populares, põe painel solar em cima dela, põe junto com a casa. Porque se a gente tiver que comprar um painel, custa caro. Se alguém tiver casa em Vinhedo e quiser colocar painéis solares lá, ele vai ter que gastar 15 mil reais. Esse é o número. É um investimento grande. Ele vai pensar, mas por que eu vou colocar 15 mil reais se eu posso pagar uma conta elétrica, uma conta de eletricidade de 100 reais por mês? 100 reais por mês, né? É uma decisão diferente. Mas nesses programas de casas populares, a ideia, nós sugerimos isso há anos, né? Mas há governos que são mais surdos que outros, né? Foram construídos milhões de casas populares, né? Era uma boa ideia colocar o painel junto com a casa. Isso está sendo feito agora. Eu creio que há uma empresa do governo do estado de São Paulo que produz casas populares. Quanto sairia? Quanto sairia? De 15 mil, sairia quanto? E eu acho que o próprio governo federal está colocando. Porque se ela for colocada como parte do projeto, ela é mais barata, porque não precisa de suporte, não precisa de nada. Ela faz parte da própria casa. E quanto sairia? Esse valor,
Eu não tenho o valor exato, eles falavam em torno de 500 reais, ali, conforme o metro quadrado, mas, por exemplo, o meu prédio em Brasília foi trocada a fachada, colocou placa de granito, custava, é isso que o professor está comentando, custava a placa de granito 350. Se tivesse colocado uma placa solar que custasse 500, gastaria só 150. Então, nesse telhado, antes as placas eram de tamanho fixo e não tinha dimensão. Hoje elas são feitas de tal maneira que a estrutura de madeira, a da telha e outras coisas permite que esse custo seja embutido, em vez de, o que ele comentou, em vez de gastar o telhado lá em Vinhedo, colocar o madeirame, colocar a telha, você não tem nada, vai colocar, o custo reduz. A mesma coisa um prédio, que vai colocar uma fachada, né, se ele não tem nada, deve analisar esse aspecto da energia solar. Eu queria, professor, já que segurei, fazer uma pergunta rápida. Como nós estamos também tendo várias crises hídricas, né, o senhor já que participou de tantos estudos, em especial aqui em São Paulo, se há uma correlação de aumentar esses reservatórios hídricos que foram tão criticados em épocas passadas, mas que podem, na época da seca, além de usar para gerar energia, pode eventualmente suprir uma deficiência de água. Eu acho que não há iniciativa nenhuma nesse sentido. Eu ouvi, a única observação que eu ouvi a esse respeito foi uma do Bento, do Almirante Bento, ministro de Minas e Energia, em que ele mencionou a nação, que seria reestudada essa questão. Mas nesses governos que nós tivemos nos últimos 10 anos, isso acabou sendo esquecido completamente. Seria preciso um programa de esclarecimento, porque inclusive se as energias renováveis, como fotovoltaica e eólica, se tornarem muito importantes, nós vamos precisar de reservatórios, porque elas são interruptíveis, né? Sabe, de noite não tem energia solar, não tem energia fotovoltaica. Quer dizer, a utilização de energias renováveis exige reservatórios. E nada melhor como reservatório do que energia hidroelétrica. De modo que esse eu concordo inteiramente, é um assunto que precisa ser reaberto aqui no Brasil, mas a única observação positiva que eu ouvi foi do Almirante Bento, que mencionou. Eu não creio que estudos concretos estejam sendo feitos nesse sentido, porque as pessoas acabaram ficando, digamos, um pouco paralisadas pela gritaria que se cria em torno dessas coisas. Precisa comparar os custos e benefícios, é assim em tudo, né? Inclusive na nossa vida pessoal, né? Tem coisas que têm custos e tem benefícios. Né? Professor, só tem uma pergunta muito rápida. Uma pergunta rápida. Muito obrigada pela aula brilhante. Sempre uma honra ouvir. Com relação à energia hídrica, hidrelétrica, eu sei que existem estudos importantes, até livro no Brasil, sobre a oportunidade de repotenciação de usinas, inclusive de menor porte, enfim, usinas de diferentes portes. Gostaria muito de ouvir sua opinião sobre isso. É verdade, sim. Há espaço para a melhoria do sistema existente. Né? Porque a repotenciação, ela, na realidade, exige duas atividades que são diferentes. Uma é melhorar os próprios geradores. Isso aí tem que ver com eletromagnetismo e com máquinas, etc. E a outra é melhorar o sistema de alimentação da água. Sabe essas coisas magníficas que a gente vê com Itaipu? Porque Itaipu é uma das melhores hidrelétricas do mundo, né? Que é belíssima, etc. Mas é com Itaipu. Se a gente for numa hidrelétrica construída no passado, né? Antes de Itaipu,
o próprio sistema de alimentação não é muito bom. Há um caso interessante, é Niagara Falls. A usina de Niagara Falls, às vezes, ela foi repotenciada. Eu, na ocasião, fui olhar como é que repotenciaram. Bom, não podia diminuir a quantidade de água lá, porque o turismo Então, foi feito um programa de recanalização quer dizer, essa atividade de repotenciação envolve também não só motores elétricos, mas a própria geometria da coisa. Eu acho que há oportunidade, mas não substitui a necessidade de novas hidrelétricas. Lembrando também que a questão do reservatório não é apenas para geração de energia, mas para abastecimento de água para a população. Então, tem, entre outras funções. Obrigado, Coronel Douto, pela participação. Nós estamos com o tempo esgotado para esse painel. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Hélio Dias para dar sequência ao nosso evento.